O cinema tem a capacidade de nos transportar para mundos incríveis, mas por trás dessas histórias muitas vezes se escondem realidades trágicas. Neste vídeo, exploraremos filmes que não apenas marcaram o público, mas também deixaram marcas indeléveis nas vidas de seus atores. Desde lesões graves até traumas emocionais, essas produções impactaram seus protagonistas de maneiras que não imaginamos. Vamos descobrir como algumas das cenas mais icônicas escondiam tragédias pessoais que afetaram seus atores além da tela. Número 1. O Mágico de Oz, um dos filmes mais queridos na história do cinema. O Mágico de Oz deixou uma marca indelével na cultura pop. No entanto, o que muitos não sabem é que por trás de suas cenas icônicas cheias de cor e magia, ocorreram eventos que arruinaram a vida de vários de seus atores. O set deste filme foi testemunha de graves acidentes que poderiam ter sido evitados, mas o descuido e a falta de medidas de segurança adequadas mudaram para sempre a vida de alguns dos membros do elenco. Um dos incidentes mais graves foi o sofrido por Margaret Hamilton, que interpretava a bruxa má do Oeste. Durante uma cena-chave, Hamilton deveria desaparecer em uma nuvem de fumaça, o que exigia o uso de efeitos especiais e uma escotilha. No entanto, o mecanismo falhou e a atriz ficou presa no meio de uma explosão pirotécnica que a queimou gravemente. Ela sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e de 3º grau na mão, uma lesão que a marcou para a vida toda. Sua recuperação foi lenta e dolorosa, e a obrigou a se ausentar das filmagens por semanas. Sem dúvida, este acidente teve um impacto devastador em sua carreira e em sua vida pessoal. Não foi apenas Hamilton que sofreu no set de O Mágico de Oz, sua dublê, Betty Danko, também ficou gravemente ferida. Durante outra cena perigosa, Danko teve que realizar uma acrobacia em que voava montada em uma vassoura. Durante a filmagem, o dispositivo falhou, fazendo com que a atriz caísse e sofresse graves queimaduras e cicatrizes permanentes nas pernas. Ela ficou hospitalizada por mais de 10 dias. Esse tipo de acidente, que hoje em dia seria impensável devido às regulamentações de segurança nos sets de filmagem, era comum durante a Era Dourada de Hollywood, onde os atores eram tratados mais como ferramentas do que como seres humanos. Além dos acidentes físicos, o filme também deixou profundas sequelas emocionais em vários de seus atores. Judy Garland, que interpretava Dorothy, foi submetida a um intenso abuso por parte dos produtores. Apesar de ter apenas 16 anos quando foi escolhida para o papel, Garland foi forçada a cumprir jornadas de trabalho extenuantes e foi imposta a ela uma dieta rigorosa para manter uma imagem jovem e magra. Sua alimentação consistia em sopa de frango, café preto e cigarros. Além disso, lhe forneciam estimulantes para mantê-la acordada durante as longas jornadas de filmagem, o que a levou a desenvolver uma dependência que a acompanharia por toda a vida. Esse tipo de abuso psicológico e físico teve um efeito devastador na jovem atriz, que passou de uma promissora estrela infantil a uma mulher presa em uma espiral de autodestruição. A pressão da indústria, combinada com os problemas familiares e pessoais, finalmente levaram Garland a uma vida marcada pela dependência, que culminou em sua trágica morte por overdose aos 47 anos. O legado de O Mágico de Oz continua sendo imenso, mas é importante lembrar que por trás da magia da tela, muitos dos atores pagaram um preço altíssimo. As sequelas físicas e emocionais que sofreram ainda são um lembrete das duras condições que os artistas enfrentavam na indústria cinematográfica daquela época. Número 2. O Exorcista. Se há um filme de terror que deixou uma marca indelével no cinema e em seus atores, esse é O Exorcista. Com sua trama arrepiante e cenas perturbadoras, este clássico do cinema de horror marcou uma era. No entanto, o que muitos desconhecem é que sua filmagem foi repleta de acidentes, tragédias e eventos inexplicáveis que afetaram tanto a equipe quanto o elenco de maneira irremediável. Uma das atrizes que mais sofreu foi Linda Blair, que interpretou a jovem Regan MC o personagem possuído. Durante a filmagem da icônica cena em que o personagem de Blair se sacode violentamente na cama devido à possessão demoníaca, ocorreu um acidente que a deixou com uma lesão permanente. Blair estava presa a um arnês que deveria controlar os movimentos bruscos da cama, mas a força excessiva dos puxões fez com que a jovem atriz fraturasse a coluna vertebral. Seus gritos de dor nessa cena, que são autênticos, ficaram registrados no filme, uma cena tão real que não podia ser descartada.
O acidente lhe causou escoliose e dor crônica que a acompanharia pelo resto de sua vida. Mas não foi o único incidente no set. Ellen Burstyn, que interpretava a mãe de Regan, também sofreu uma lesão grave durante uma cena em que é lançada violentamente ao chão por sua filha possuída. Apesar de Burstyn ter alertado a produção sobre a insegurança do arnês, eles a ignoraram e o resultado foi uma fratura no cóccix. Assim como no caso de Blair, os gritos de dor que se ouvem no filme são reais. Burstyn teve que continuar com as filmagens usando muletas devido à gravidade da lesão, e a experiência deixou uma marca física e emocional profunda em sua vida. Além das lesões físicas, o set de O Exorcista foi cenário de múltiplas tragédias pessoais. Vários membros da equipe do elenco perderam entes queridos durante as filmagens. Entre eles, o irmão de Max von Sydow, que interpretava o padre Marin, e o avô de Linda Blair faleceram durante a produção. Esses eventos, somados à atmosfera sombria e opressiva do filme, criaram uma sensação de que o filme estava amaldiçoado, o que apenas aumentou a tensão e o medo entre os atores. Ao longo dos mais de 200 dias de filmagem, a produção enfrentou atrasos e problemas técnicos que muitos consideraram como parte dessa maldição. O diretor William Friedkin era conhecido por empurrar os atores além de seus limites, sempre buscando a tomada perfeita, independentemente das consequências físicas ou emocionais. A combinação de acidentes, tragédias e a exigência de Friedkin deixou cicatrizes profundas naqueles que fizeram parte de O Exorcista, um filme que, embora seja considerado uma obra-prima do cinema de terror, também é lembrado como um dos mais perigosos de filmar. Embora O Exorcista seja venerado como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, é impossível ignorar o custo que teve naqueles que lhe deram vida. As lesões, os traumas e as perdas pessoais são um lembrete de que, às vezes, o preço da fama pode ser extremamente alto. O impacto deste filme não afetou apenas o público, mas também os atores e a equipe, que nunca puderam esquecer as experiências vividas durante as filmagens. Número 3. O Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas não é lembrado apenas pela incrível atuação de Heath Ledger como Coringa, mas também pela tragédia que envolveu sua produção. Ledger, que dedicou meses de sua vida para aperfeiçoar o papel do vilão maníaco, sofreu consequências devastadoras que culminaram em seu falecimento pouco depois de terminar as filmagens. Embora não tenha sido um acidente no set que provocou sua morte, o impacto psicológico que o papel teve sobre ele é inegável. Ledger mergulhou completamente no papel do Coringa, um personagem imprevisível, sombrio e com uma psique profundamente perturbada. O ator se isolou durante meses, vivendo praticamente como personagem para alcançar a autenticidade que desejava. Em entrevistas, ele comentou que interpretar o Coringa havia afetado sua capacidade de dormir e o mantinha em um constante estado de tensão emocional. Como resultado, Ledger começou a tomar uma mistura de medicamentos para poder lidar com a insônia e a ansiedade. Em 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado sem vida em seu apartamento devido a uma overdose acidental de medicamentos prescritos. Sua morte chocou o mundo do cinema e o Cavaleiro das Trevas se tornou seu legado final, um lembrete de sua dedicação e talento, mas também dos perigos de se mergulhar tão profundamente em um papel tão sombrio. Embora o filme tenha sido aclamado pela crítica e pelo público, o custo pessoal que teve para Ledger é uma das maiores tragédias da indústria cinematográfica. Não foi apenas Ledger que foi afetado pela produção de O Cavaleiro das Trevas. Durante a filmagem de uma das cenas de ação mais complexas, um técnico de efeitos especiais perdeu a vida quando o veículo em que viajava colidiu com uma árvore. Este incidente, somado à morte de Ledger, gerou um ambiente sombrio ao redor do filme, que ficou marcado não apenas por seu sucesso de bilheteria, mas também pelas tragédias que o cercaram. Apesar desses eventos, O Cavaleiro das Trevas foi um sucesso retumbante e redefiniu o cinema de super-heróis. A atuação de Ledger como Coringa continua sendo considerada uma das melhores na história do cinema, e sua dedicação ao personagem tem sido elogiada repetidamente. No entanto, não se pode ignorar o preço que ele pagou por isso. Sua trágica morte é um lembrete de que, às vezes, a linha entre a ficção e a realidade pode se desfocar, e o impacto psicológico de certos papéis pode ser devastador. O legado de O Cavaleiro das Trevas estará sempre vinculado à tragédia de Heath Ledger.
Embora sua atuação seja um testemunho de seu incrível talento, sua morte também é um lembrete dos perigos do método de atuação extremo, uma técnica que pode levar os atores a lugares sombrios dos quais, às vezes, é difícil retornar. Número 4. A Maldição de Roar, um filme pouco conhecido, mas famoso pelos graves acidentes que ocorreram durante sua produção, é Roar. O que deveria ser uma história de aventuras e drama familiar se transformou em um verdadeiro inferno para a equipe e os atores, que sofreram múltiplos ataques dos animais selvagens com os quais filmavam. Roar narra a vida de uma família que convive com grandes felinos em uma reserva natural, e para dar autenticidade foram utilizados leões, tigres e outros animais reais. Sem treinadores profissionais desde o início, a filmagem foi um caos total. Os atores, incluindo a atriz Tippi Hedren e sua filha Melanie Griffith, foram atacados repetidamente pelos animais. Hedren foi mordida na cabeça por um leão, o que lhe causou uma ferida tão grave que quase lhe custou o olho. Griffith, por sua vez, sofreu uma lesão ainda mais aterrorizante quando um leão rasgou seu rosto e ela teve que se submeter a uma cirurgia reconstrutiva que deixou mais de 50 pontos em seu rosto. Este incidente ocorreu enquanto gravava uma cena aparentemente tranquila onde os leões se moviam entre o elenco, mas a natureza imprevisível dos animais transformou o set em um cenário perigoso. O mais alarmante é que esses acidentes não foram isolados. A maioria da equipe ficou ferida de uma forma ou de outra durante a produção. O diretor de fotografia Jean Dubon foi atacado por um leão e sofreu um ferimento tão profundo que precisou de mais de 200 pontos na cabeça. Noel Marshall, o diretor do filme também protagonista, foi mordido em mais de uma ocasião e desenvolveu uma infecção grave que o levou a ser hospitalizado por semanas devido à gangrena. Mas as feridas físicas não foram a única coisa que marcou a equipe. A constante ameaça de ataques, combinada com a falta de medidas de segurança, afetou psicologicamente todos os envolvidos. O medo de serem atacados por um animal a qualquer momento criou um ambiente tenso e estressante. Alguns membros da equipe decidiram abandonar a produção, incapazes de suportar o perigo constante ao qual estavam expostos. Apesar dos múltiplos avisos, a produção continuou sob condições extremamente perigosas, o que deixou cicatrizes permanentes tanto físicas quanto emocionais, naqueles que decidiram seguir em frente. O resultado final de todo esse caos foi um filme que, ironicamente, nunca alcançou o sucesso esperado. Roar foi um fracasso de bilheteria e ficou relegado ao esquecimento durante anos. No entanto, o que realmente perdurou foram as histórias de horror vividas pela equipe e pelo elenco. Muitos dos que participaram do filme descrevem a experiência como uma das mais traumáticas de suas vidas. Apesar de Hedren ter continuado seu trabalho com animais, a experiência de Roar deixou uma marca indelével em sua vida e na de sua filha, Melanie Griffith, que sempre se lembrará daquele ataque brutal que quase lhe custou a vida. Ao longo dos anos, Roar se tornou uma espécie de lenda dentro do cinema, não por sua trama ou sucesso, mas pela loucura por trás de sua filmagem. É um filme que nunca deveria ter sido filmado nas condições em que foi feito e que, felizmente, serviu como uma lição para a indústria sobre a necessidade de proteger os atores e a equipe em produções perigosas. Hoje em dia, esse tipo de incidente seria impensável graças às rigorosas regulamentações de segurança nos sets de filmagem. Número 5. A Armadura de Deus. Jackie Chan é conhecido por realizar suas próprias acrobacias e por ter sofrido mais lesões do que qualquer outro ator na história do cinema, mas nenhuma de suas acrobacias o levou tão perto da morte quanto a que realizou no filme Armadura de Deus, onde um salto de uma árvore quase lhe custou a vida. Chan, perfeccionista por natureza, decidiu repetir a acrobacia após não ficar satisfeito com a primeira tentativa. Na segunda tomada, o galho da árvore que deveria segurá-lo quebrou e o ator caiu de uma altura de mais de 15 metros. O impacto foi brutal. Chan bateu a cabeça contra uma rocha durante a queda, o que provocou uma fratura craniana que exigiu uma cirurgia cerebral imediata. Um fragmento de osso ficou alojado em seu cérebro e os médicos tiveram que colocar um tampão de plástico em seu crânio para salvar sua vida. O ator ficou com uma perda parcial de audição no ouvido direito e uma cicatriz permanente na cabeça que o lembra daquele dia fatídico. Apesar da gravidade de suas lesões, Shaw voltou ao set apenas semanas após a cirurgia, determinado a completar o filme.
Este acidente é apenas um dos muitos que ele sofreu ao longo de sua carreira, mas é sem dúvida o mais grave. Sua capacidade de se recuperar e seguir em frente é uma prova de sua dedicação à arte do cinema e de sua incrível resistência física. No entanto, este incidente também serviu como um alerta para o ator, que desde então tem tomado precauções adicionais em suas acrobacias, embora continue famoso por realizar as mais perigosas sem o uso de dublês. As filmagens de Armadura de Deus foram marcadas por este trágico acidente, mas também por outros momentos de tensão. O filme, cheio de cenas de ação e acrobacias impossíveis, levou toda a equipe ao limite. Chan não foi o único que sofreu lesões durante a produção. Vários membros da equipe também ficaram feridos em diversas cenas de ação que não saíram como planejado. O que mais surpreende em Chan é sua capacidade de seguir em frente apesar dos riscos. Enquanto outros atores teriam considerado se aposentar após um acidente tão grave, ele decidiu continuar construindo uma carreira que o transformou em uma lenda do cinema de ação. Hoje em dia, ele continua realizando acrobacias em seus filmes, embora com medidas de segurança muito mais rigorosas, graças em parte aos dolorosos aprendizados de filmes como Armadura de Deus. O legado de Jackie Chan está indubitavelmente ligado às suas incríveis acrobacias, mas também aos perigos reais que ele enfrentou. Sua carreira é uma prova viva dos limites extremos aos quais o corpo humano pode chegar, e a Armadura de Deus é uma das provas mais impactantes disso. Embora Chan tenha sofrido muitas outras lesões ao longo de sua vida, a queda durante as filmagens deste filme continua sendo a mais próxima de lhe custar a vida. Número 6. Pedra Maid. O filme Maidstone, dirigido e protagonizado por Norma Mailer, é lembrado não tanto por sua trama, mas por um incidente violento que ocorreu durante suas filmagens. O projeto, filmado em apenas 5 dias em East Hampton, foi descrito como caótico e alimentado por álcool. Durante uma cena climática, Rip Torn, outro dos protagonistas, atacou Mailer com um martelo de verdade, abrindo sua cabeça em plena gravação. O ataque não fazia parte do roteiro, e Mailer respondeu de maneira igualmente violenta, tentando arrancar a orelha de Torn com os dentes. Tudo foi gravado e, de maneira incrível, foi incluído no corte final do filme. O que começou como uma atuação improvisada terminou em uma briga real que deixou Mailer com um ferimento grave na cabeça. Torn, por sua vez, também sofreu lesões menores durante o confronto. Esse tipo de violência não foi apenas um acidente isolado, foi o resultado de uma filmagem cheia de tensão, onde os limites entre a ficção e a realidade se desvaneceram perigosamente. Maidstone é um exemplo extremo de como a arte pode imitar a vida e de como os atores podem se ver envolvidos em situações inesperadas e perigosas quando os limites da atuação são levados longe demais. Apesar de tudo, Maidstone foi lançada ao público com a cena violenta intacta, tornando-se uma das sequências mais controversas na história do cinema. O filme foi recebido com reações mistas, mas o incidente entre Mailer e Torn se tornou uma lenda do cinema independente. Embora ambos os atores tenham conseguido deixar para trás o confronto violento, suas carreiras ficaram marcadas por essa filmagem caótica. Número 7. Titânico. Titanic, dirigida por James Cameron, é um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos, mas sua filmagem esteve cheia de desafios que levaram ao limite tanto o elenco quanto a equipe técnica. Com um orçamento gigantesco e cenas que exigiam submergir os atores em água gelada por horas, a filmagem se tornou um pesadelo para muitos. Embora o filme tenha sido aclamado por seu realismo e sua narrativa épica, as condições do set foram tão extremas que alguns atores chegaram a adoecer gravemente. O diretor James Cameron é conhecido por seu perfeccionismo, e durante a filmagem de Titanic essa qualidade foi levada ao extremo. As longas horas de filmagem em tanques cheios de água gelada afetaram a saúde de vários. Kate Winslet, que interpretou Rose, sofreu de pneumonia e quase abandonou o filme devido à dureza das condições. Winslet lembrou que durante as cenas na água, o frio era tão intenso que sentiu que seu corpo não poderia suportar. Apesar dos trajes especiais usados para proteger os atores, a água estava extremamente fria, o que levou vários membros do elenco e da equipe a sofrerem de hipotermia. Não foi apenas o frio que tornou o set um lugar perigoso.
Durante uma das cenas de ação mais intensas, em que o navio começa a afundar e os passageiros caem na água, um dublê sofreu uma fratura na perna ao ser atingido por uma estrutura que colapsou. Este acidente não foi o único. A escala e a complexidade das cenas tornaram a produção extremamente perigosa, com atores e dublês em constante risco de sofrer ferimentos. Uma das histórias mais surpreendentes das filmagens é o dia em que uma grande parte da equipe de Titanic foi envenenada acidentalmente. Durante um almoço no set, alguém contaminou a sopa com uma droga alucinógena. Mais de 50 pessoas, incluindo atores e técnicos, começaram a experimentar sintomas como alucinações, tonturas e paranoia. Cameron descreveu o incidente como um dos momentos mais surreais de sua carreira, com pessoas gritando e rindo descontroladamente enquanto os médicos eram chamados de emergência. Embora o incidente tenha sido investigado, nunca se soube quem foi o responsável por contaminar a comida. Apesar de todos os problemas e acidentes, Titanic se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes de bilheteria e ganhando múltiplos prêmios Oscar. No entanto, as duras condições de filmagem deixaram cicatrizes em muitos dos envolvidos. Para Winslet, a experiência foi tão traumática que ela jurou não voltar a trabalhar com Cameron a menos que as condições fossem diferentes. Ao longo dos anos, o diretor reconheceu a dureza das filmagens e prometeu não repetir essas condições extremas em futuras produções. A história por trás de Titanic é um lembrete de que, embora o resultado final na tela possa ser espetacular, o custo humano das produções pode ser extremamente alto. Os atores e a equipe técnica suportaram semanas de frio extremo, jornadas intermináveis e múltiplos acidentes, tudo em nome de criar uma obra-prima. Embora o filme continue sendo um dos mais queridos pelo público, não se pode ignorar o preço que muitos pagaram para que ele chegasse à tela. Número 8. Rocky IV. Sylvester Stallone é conhecido por sua abordagem realista nos filmes de Rocky, mas em Rocky IV, esse realismo quase lhe custou a vida. Durante a filmagem de uma das cenas de boxe mais intensas, Stallone decidiu que queria que seu co-estrela Dolph Lundgren o golpeasse de verdade para capturar melhor a intensidade da luta. O que aconteceu depois foi um acidente que levou Stallone diretamente para a unidade de cuidados intensivos. Em uma cena em que Ivan Drago, o personagem interpretado por Lundgren, golpeia brutalmente Rocky, Stallone pediu a Lundgren que não se contivesse e o golpeasse tão forte quanto pudesse. Lundgren, um boxeador profissional e especialista em artes marciais, lançou um soco direto no peito de Stallone, que naquele momento não sentiu o impacto completo. No entanto, horas depois, Stallone começou a experimentar dificuldades para respirar e foi levado de urgência ao hospital. O golpe foi tão forte que o coração de Stallone chocou contra seu externo, provocando uma inflamação que poderia ter sido fatal se não fosse tratada a tempo. Os médicos explicaram que o impacto foi semelhante ao que alguém sofreria se fosse atropelado por um carro. Stallone passou 9 dias na UTI se recuperando do incidente, e a produção do filme teve que ser interrompida temporariamente. Este acidente não afetou apenas Stallone fisicamente, mas também teve um grande impacto na forma como as cenas de ação foram filmadas dali em diante. Stallone, conhecido por sua abordagem de tudo ou nada, percebeu que havia cruzado um limite perigoso ao pedir um golpe real. Desde então, ele adotou uma abordagem mais segura em seus filmes, embora continue realizando muitas de suas próprias acrobacias. Rocky IV foi um sucesso retumbante, em parte graças à intensidade das cenas de boxe que Stallone e Lundgren conseguiram capturar. No entanto, o incidente no set serve como um lembrete dos riscos que os atores podem correr quando levam o realismo longe demais. Stallone, que sofreu múltiplas lesões ao longo de sua carreira, aprendeu uma lição, de que às vezes o risco não vale a pena. Apesar deste acidente quase mortal, Stallone continuou interpretando Rocky em várias sequências, embora nunca mais tenha pedido para ser golpeado de verdade. Hoje, a saga de Rocky continua sendo uma das mais icônicas na história do cinema, mas por trás dessa grandeza há histórias de sacrifício pessoal e risco físico extremo. Stallone admitiu em várias entrevistas que, embora ame o personagem Rocky, as lesões que sofreu ao longo dos anos são um lembrete constante do preço que pagou por sua carreira. Número 9. O Abismo. James Cameron é famoso por levar sua equipe ao limite em suas filmagens, e O Abismo não foi exceção.
Este filme de ficção científica submarina, embora visualmente impressionante, foi uma das filmagens mais exaustivas e perigosas da carreira do diretor. Grande parte do filme foi filmada debaixo d'água, e as longas horas de imersão em condições extremas afetaram toda a equipe, tanto física quanto mentalmente. Um dos momentos mais aterrorizantes ocorreu quando o próprio Cameron quase se afogou durante uma das cenas que estava sendo filmada em um tanque de água gigantesco. Cameron ficou sem oxigênio enquanto estava a vários metros de profundidade. Sua equipe de suporte não percebeu a tempo e Cameron teve que tirar o capacete e subir rapidamente sem ar. A rapidez da subida quase lhe causou um acidente de descompressão, o que poderia ter sido fatal. Felizmente, um mergulhador de segurança o viu e conseguiu fornecer oxigênio no último momento. Mas este não foi o único incidente no set. Os atores Ed Harris e Mary Elizabeth Mastrantonio também sofreram devido às condições extremas das filmagens. Harris, que interpretava o protagonista, esteve à beira de um colapso nervoso após semanas trabalhando debaixo d'água em um traje de mergulho pesado. Em uma das cenas mais intensas do filme, onde seu personagem revive Mastrantonio, a atriz colapsou emocionalmente depois que a cena foi repetida várias vezes. Naquele momento, ambos os atores perceberam que as filmagens estavam os afetando além do esperado. As condições no set do Abismo eram tão duras que alguns membros da equipe começaram a chamar as filmagens de abuso, fazendo referência ao sofrimento físico e emocional que experimentaram. O filme demorou muito mais do que o esperado para ser concluído devido aos constantes atrasos e problemas técnicos. Embora o resultado final tenha sido impressionante, muitos dos envolvidos no filme disseram que nunca voltariam a trabalhar em um projeto sob essas condições. Apesar de tudo, O Abismo continua sendo um dos filmes mais inovadores em termos de efeitos especiais submarinos e consolidou Cameron como um dos diretores mais visionários de seu tempo. No entanto, o preço pago por essa visão foi extremamente alto. Tanto o elenco quanto a equipe técnica sofreram física e emocionalmente, e alguns levaram anos para se recuperar das filmagens. Cameron, embora satisfeito com o resultado final, admitiu que subestimou quão difícil seria filmar debaixo d'água e que, se soubesse o que isso implicaria, talvez não tivesse escolhido essa abordagem. Número 10. A História de um Crime. Um dos filmes mais perigosos para Jackie Chan foi A História de um Crime, uma produção que quase lhe custou a vida. Conhecido por realizar todas as suas acrobacias, Chan empurrou os limites do perigo neste filme. Durante uma das cenas mais famosas, Chan deveria deslizar-se por um poste de luz de vários metros de altura. O que se seguiu foi um dos acidentes mais impactantes de sua carreira. O poste estava coberto de luzes que deveriam acender-se enquanto Chan descia, mas durante a filmagem, o sistema elétrico falhou, fazendo com que as luzes explodissem enquanto o ator caía em alta velocidade. Ao chegar ao chão, Chan atravessou vários painéis de vidro, sofrendo queimaduras e fraturas nas vértebras. O impacto foi tão forte que os médicos lhe disseram que ele esteve a ponto de ficar paralisado. Apesar das graves lesões, Chan terminou a cena e a tomada final foi tão espetacular que foi incluída no filme. Este acidente é apenas um dos muitos que ele sofreu ao longo de sua carreira, mas é considerado um dos mais perigosos. Ao longo de sua vida, Chan enfrentou numerosos acidentes nos sets de filmagem, mas a história de um crime continua sendo um lembrete dos riscos extremos que ele assumia para oferecer cenas de ação únicas. O cinema é capaz de nos maravilhar, mas muitas vezes o preço pago por trás das câmeras é alto. As histórias de sacrifício, perigo e tragédia que exploramos neste vídeo são um lembrete de que a magia na tela muitas vezes oculta realidades muito mais sombrias.